retomar o nosso capítulo 1, naquele assunto sobre desempenho, certo? Então, só rapidamente relembrando onde a gente parou. A gente deu uma noção geral sobre a área na aula passada, de arquitetura de computadores. Então, a gente falou de várias coisas, lei de Moore, né, a revolução que vem tendo de tecnologia nos últimos anos, e um pouquinho sobre tipos de processadores, o que a gente vai ver no curso, quais são os níveis que tem abaixo do teu programa de aplicação, como é que seu programa é transformado num código binário para ser executado pelo processador. Mais para frente a gente vai voltar nesse assunto. Quais os componentes básicos de um computador? Olhamos um pouquinho um exemplo de organização de um processador existente aí, né? No caso, um AMD Barcelona. E depois começamos a definir algumas coisas para avaliação de desempenho. Bom, então aí a gente discutiu esse exemplo dos aviões, né? Qual é o avião mais eficiente, com melhor desempenho. E a gente viu que isso não é uma coisa tão direta assim, não é simplesmente pensar só em velocidade, etc. A gente depende do que a gente está interessado. Você pode estar interessado em levar mais passageiros ao invés de levar um passageiro muito rápido e assim por diante. E aí a gente fez um paralelo com o que acontece no mundo da computação, né? Tudo isso foi para introduzir uma noção das medidas de tempo e de tempo de execução que a gente vai trabalhar aqui. Então, aí eu falei para vocês que nesse curso ele vai estar interessado em medir o tempo de execução, né? E isso, você vai relacionar o tempo de execução com várias grandezas que pode aparecer como dados para você. Uma delas é o clock, né? Tanto em forma de período como em forma de frequência. Também ele vai falar de número de instruções e outras coisas. E aí, a gente terminou definindo o que é para ele tempo de CPU, né? Tempo de execução, que é o número de ciclos de clock vezes o tempo que leva cada ciclo de clock. Uma relação bem simples, que você pode ler de outro jeito, se você quiser trocar tempo do ciclo de clock, que seria o período. Se você quiser usar a frequência, aí você usa essa que está embaixo, né? Um é o inverso do outro. Isso aqui, então, é o que a gente chama de período. Professor, você vai botar esses slides? Sim, eu acho que até coloquei hoje esses primeiros, já estão lá na página. Bom, então como é que você pode melhorar desempenho? Você tem que afetar algum desses fatores aqui para reduzir o tempo de execução. Então você pode fazer isso mudando o número de ciclos que o seu programa leva para rodar. Você pode fazer isso aumentando a frequência que o seu processador consegue trabalhar, que era o modelo mais comum, inclusive, até alguns anos atrás. E assim por diante. Bom, um exemplo bem simples de como você pode comparar duas máquinas aqui, né? Então, o problema que ele está tentando relatar é o seguinte. Eu tenho um computador A que trabalha com 2 GHz de frequência e tem um programa que leva 10 segundos para executar nessa máquina. Certo? Esse aqui, 10 segundos de tempo de CPU para executar um determinado programa nessa máquina. E você tem uma equipe projetando uma nova máquina. Bom, qual é o alvo dessa equipe?
ele quer que esse mesmo programa execute em 6 segundos, ao invés de 10. Tá? E o que eles têm em mãos, com o que eles têm em mãos, eles te dizem que eles conseguem aumentar a frequência. Porém, isso vai causar devido às mudanças que eles têm que fazer na arquitetura, vai causar um aumento no número de ciclos de clock que o seu programa vai levar para executar. E esse aumento é 1,2 vezes. Certo? Então, a pergunta dele é, o quão rápido tem que ser o clock do computador B? Isto é, qual é a frequência que o computador B tem que ter para conseguir atingir este objetivo aqui? Certo? Então, o que você tem em mãos? Bom, a relação que a gente acabou de ver para cálculo de tempo de execução. Que ele só isolou o clock rate desse lado aqui, mas a relação é aquela mesma do slide anterior. Então, o que você tem? Máquina B, você vai conseguir computar o clock rate dela se você dividir o número de ciclos pelo tempo de execução. Ótimo. Qual vai ser o tempo de execução? Esse eu já sei. O meu alvo é 6 segundos. Só que, como me foi avisado, se eu fizer isso, eu vou ter um aumento no meu número de ciclos, que vai ser de 1,2 vezes. Então, vai ser 1,2 vezes os ciclos que eu gasto na máquina que eu tenho hoje. Ótimo. Qual que é o número de ciclos que eu gasto na máquina que eu tenho hoje, a máquina A? Bom, eu uso a mesma relação, só que agora para a máquina A. Eu sei que ele gasta 10 segundos para executar esse programa e ele tem uma frequência de 2 GHz. Logo, eu fazendo a continha usando aquela equação simples do slide anterior, a gente chega nesse número de ciclos para a máquina A, 20 vezes 10 a 9. Certo? Muito bem. Se isso aqui é o que eu tenho na máquina A, eu já sei fazer a conta para dizer o quanto eu vou ter na máquina B. Só faço a conta aqui e vai me dar 4 GHz de frequência. Certo? Então, veja só. Esse exemplo é simples, mas ele já mostra um erro razoavelmente comum das pessoas pensarem. Se eu tivesse dito para vocês, eu vou sair de 2 GHz e vou dobrar para 4 GHz a minha frequência. Qual ganho de desempenho que você espera? Muita gente ficaria tentada em dizer o dobro. Tá certo? Aqui não está explicado por quê, mas ele já avisa que você, para fazer 4 GHz, você tem que fazer coisas no processador, faz com que aumente o número total de ciclos que o programa executa. Então, isso frequentemente acontece. Você estressa ao máximo para conseguir aumentar a sua frequência, mas não quer dizer que você não vai acabar afetando nenhuma outra coisa. Então, veja que ele dobrou a frequência, mas não é a metade do tempo de execução. Por quê? Porque mudanças da microarquitetura vão afetar aqui o número de ciclos que ele precisa para executar um programa. Certo? Então, de 10 para 6, ele precisou passar a frequência da CPU para 4 GHz. Como eu disse, não tem muito segredo. Na aula passada eu falei, basicamente é você entender como relacionar as grandezas aí, porque a matemática necessária para responder vocês já sabem há muito tempo. Né? Não tem nada de sofisticado aqui. Bom,
Então, esse foi o primeiro exemplo que ele colocou aí sobre tempo de execução e você comparando duas máquinas usando essa grandeza. Agora ele vai trazer outras duas grandezas. Contagem de instruções e CPI. Tá? Muito bem. CPI, o que quer dizer isso aqui? CPI é esse cara aqui, ó. Ciclos por instrução. Mas isso é uma média, tá? É a média para um programa. Não é um número exato de ciclos que leva cada instrução. É como se você contasse todas as instruções que o programa executou, todos os ciclos que o programa consumiu e faz uma média. Tá? Algumas arquiteturas têm constante, né? Ciclo por instrução. Ou não? Pode ter, mas não é um caso comum, não. Tá? Porque não se você for contar as de acesso à memória, as de ponto flutuante, etc., não é. Tá? Exatamente porque fica muito limitado, fica muito difícil de fazer. Na verdade, quando a gente chegar no capítulo de processador, a primeira versão da implementação do processador que a gente vai fazer, ela tem um número de ciclos constante igual a 1 para qualquer instrução. E aí a gente vai fazer essa implementação e eu vou discutir com vocês por que isso não é tão bom. Né? E por que na realidade acaba aparecendo de outra maneira. Tá? Mas, normalmente, isso é uma média. CPI é uma média entre todas as instruções executadas pelo programa e o número de ciclos que elas levaram. Então, notem, o que acontece se eu analisar o programa A numa determinada máquina, computar o CPI, e eu analisar um programa B na mesma máquina e computar o CPI? Pode dar diferente, né? Porque eu mudei o conjunto de instruções que eu executei. Eu mudei a sequência de instruções que eu executei. Mudando a sequência de instruções, isso vai acarretar lá embaixo que eu vou mudar o número de ciclos que elas consomem e a média vai dar diferente. Então, isso é que é importante entender quanto a essa contagem aqui, essa média que é o ciclos por instrução. Ele não necessariamente é o mesmo para uma dada máquina você trocando os programas. Então, não é uma coisa que por si só você vai usar para comparar desempenho. E isso também seria um outro erro que pode aparecer. Você tentar usar essa grandeza como assim, para falar que essa máquina tem um CPI melhor, então ela é mais rápida que a outra. Não, o CPI sozinho não te diz isso. Tá? O que você tem que usar para comparar duas máquinas, lembrem sempre disso, é esse cara aqui. Tá? É o tempo de execução. O CPI é uma das coisas que pode ser te informado para você chegar no tempo de execução. Mas ele sozinho você usar para comparar duas máquinas é errado. Tá? Então, o que eu quero fazer? Aliás, eu sublinhei ali, mas eu acabei sublinhando errado. Ali ele está querendo dizer o total de ciclos. Tá? Seria embaixo que aparece o CPI. Bom, uma média de clocks por instrução vezes o período, né, que a gente chama, que é o clock cycle time que ele está dizendo aqui, vai me dar o número que eu quero para chegar no tempo de execução. Notem que eles exatamente isso aqui que ele está querendo calcular. Ele só está usando dados diferentes. Ao invés de te dar o número de CPU clock cycles e o período, ele está te dando o número de instruções executadas e a média de ciclos para cada instrução. Certo? No fundo, você chega no mesmo lugar. Só que ele pode ter te dado um dado diferente. Então, como eu disse, é só você conseguir relacionar as coisas que você vai sempre chegar
no tempo de execução, que é onde você confia para comparar duas máquinas diferentes ou dois programas diferentes rodando na mesma máquina, coisas do tipo. Certo? Ali, de novo, essas duas últimas linhas são iguais, porque uma ele está usando o período e o outro ele está usando a frequência, só que a frequência é o inverso do período. Então, aqui ele usa o período, aqui ele está fazendo uma coisa similar usando a frequência, então fica sendo o inverso. Então, o que você tem que perceber é o seguinte, ele está fazendo algumas observações aqui, ó. Contagem de instrução para um determinado programa. Quem que influencia isso? O programa, tá certo? Foi compilado. Então, o compilador, ele tem uma fase onde ele seleciona as instruções assembly que ele vai usar para implementar, para gerar aquele código. Certo? Essa fase, ela pode ter momentos onde ela tem mais de uma opção de uma sequência assembly para fazer alguma estrutura do programa fonte. E o compilador, por algum critério que ele tem lá dentro, ele escolhe uma delas, provavelmente com algum algoritmo relacionado à otimização, alguma coisa desse sentido. Mas não existe uma sequência assembly única para ele gerar para fazer implementação daquele programa. Então, por que a contagem de instruções de um programa o compilador influencia? Exatamente porque ele é que escolhe quais instruções assembly ele está usando para implementar aquele programa, para compilar aquele programa. Então, se você mudar o compilador, muito dificilmente você vai compilar o fonte e chegar na mesma sequência de instruções assembly. Tá? Isso você facilmente faz teste em casa também. É só você usar o GCC e usar algum outro compilador para compilar um programinha e abrir o assembly, você vai ver que não é a mesma sequência de instruções que eles geram. Então, se eles não geram a mesma sequência de instruções, muito provavelmente o seu programa vai ter instruction count diferente no final das contas, depois de rodar, né? E lógico que o ISA, né, que a aula passada eu já mencionei um pouquinho sobre o ISA que ele fala aqui, que é Instruction Set Architecture, que é o conjunto de instruções que a máquina entende. Ela que determina quais instruções o compilador tem à disposição para gerar o código. Então, ele acaba influenciando quantas instruções um programa executa no final das contas. Então, aqui seria, pega o seu programa, escolhe um compilador, pode ser o GCC, que eu sempre uso como exemplo, né? Compila ele aí no seu laptop ou no seu desktop, que seja um x86. Vai dar lá uma sequência de instruções que vai ter um certo número de instruções. Se você compilar ele para MIPS, para Spark, para PowerPC e for contar as instruções, não vai dar a mesma coisa. Né? São conjuntos de instruções diferentes, são arquiteturas diferentes. Então, lógico que o ISA aí influencia na contagem final. E esse cara aqui, o Average Cycles, né, a média, que seria o CPI. Que pode influenciar ele? Bom, o hardware, lógico, o hardware foi implementado e ele foi determinado quantos ciclos ele precisa para executar cada uma das instruções. Notem que o conjunto de instruções é a interface entre o hardware e o software lá em cima, nesse nível que a gente está fazendo aqui. Eu posso ter dois processadores diferentes implementando o mesmo conjunto de instruções, como vocês estão cansados de ver, certo? Todos da família Intel e da AMD entendem o mesmo conjunto de instruções, e por baixo eles são muito diferentes um do outro. Então, o que eles têm? Eles têm esse CPI diferente um do outro. Tá? Mas eles executam o mesmo ISA, com uma implementação de hardware diferente por baixo. Então, a interface que o software vê é a mesma, é o ISA. Mas o que tem dali para baixo
é totalmente diferente um do outro. E diferentes instruções podem ter diferentes médias, diferente contagem de ciclo por instrução. Como eu falei, você muda de tipo de instrução. Normalmente as aritméticas têm um certo número de ciclos que elas levam para executar. Se você for considerar as instruções de acesso à memória, já vai poder ter um outro número. Se você for considerar instruções de ponto flutuante, com certeza vai ter outro número, são bem mais complexas. Então, desta maneira, se você tem isso no seu processador, o instruction mix, né, a escolha de instruções que foi feita para o programa, também vai afetar, no final das contas, como eu já exemplifiquei, né, o CPI médio. Você pode executar um programa cá, um programa na mesma máquina e eles terem CPIs diferentes. Por quê? Porque o mix de instruções afeta a média final. Certo? Alguém ficou com alguma dúvida? Então, o que eu gostaria que vocês percebessem é, ele está computando tempo de execução em todos os casos. Ele só está usando grandezas diferentes como entrada aqui, mas se você conseguir relacionar todas elas, você percebe facilmente que no final das coisas ele está querendo chegar no mesmo lugar. Tudo bem? Então aqui, ele tem um exemplo usando o CPI. Né? Computador A. Período do ciclo. 250 picosegundos. Aqui. CPI 2. Então ele está dizendo que a média de ciclos por instrução nessa máquina é 2 ciclos por instrução. Computador B. 500 picosegundos de período de relógio. CPI 1.2. Tá? Aí você olha e fala, o CPI do computador B é menor. Logo, ele é mais rápido. Divide 2 por 1.2 e eu vejo quantas vezes ele é mais rápido. Esse é o raciocínio que eu falei para vocês que você não deve fazer. Certo? Você vai comparar tempo de execução. Sempre. E aqui você percebe por quê. Então eu tenho para máquina A, contagem de instruções, CPI e tempo do ciclo. Tá certo? Bom, você sabe quantas instruções foram executadas? Não, mas ainda tem dois. Exatamente. Eu estou executando o mesmo programa no mesmo conjunto de instruções. É isso que eu estou supondo aqui. Logo, a contagem de instruções vai ser a mesma, porque eu não mexi o ASI e não mexi o meu programa. Tá? É como se eu pegasse o mesmo binário e rodasse nas duas máquinas. Então, neste caso, o número de instruções que eu vou rodar é o mesmo. Certo? Então, ele assume que esse número de instruções aí, ele assume uma constante que ele chama de I. Eu vou executar I instruções na máquina A, depois vou executar I instruções na máquina B. Então, o que ele faz? Computa em função de I os dois tempos de execução. I vezes 2, que é o CPI, vezes 250 picosegundos, que é o cycle time, período do clock. Ótimo. 500i picosegundos para a máquina A. Para a máquina B eu faço a mesma coisa, que vai ser I vezes 1.2 vezes 500, que vai dar 600i. Certo? Então, isso aqui, você vê que esse cara é maior que esse. Logo, o tempo de execução de B é maior que o tempo de execução de A. Então, A é mais rápido. Certo? E A é o que tinha o CPI de 2.
tá? Por isso que olhar só o CPI é fonte de dor de cabeça. Não tem como você concluir só olhando o CPI. Então, tudo bem, já sabemos que o A é o mais rápido. Agora, quão mais rápido? Aí você usa aquela relação que ele chamou de desempenho, de performance, que é dividir um tempo de execução pelo outro. Você divide, vai dar 1.2, né? Some os dois i, 600 por 500 dá 1.2. E você tem que o A é 1.2 vezes mais rápido do que a máquina B. Notem que faz um certo sentido o CPI da máquina A ser maior do que o da máquina B. Tá? Se você olhar o período do clock, você vê que o da máquina B é bem maior. Logo, ele consegue fazer mais coisas em um ciclo apenas. E talvez ele precise usar menos desse para cumprir toda a tarefa que é relacionada a uma instrução. Né? Quando você reduz muito o ciclo, você consegue fazer menos coisas dentro de um ciclo. Você acaba subdividindo a sua instrução em mais ciclos. Mas não necessariamente a sua máquina fica mais lenta por causa disso. Vai depender de um monte de outras coisas. Sua frequência, provavelmente aqui, com certeza aqui, né, que você já sabe os dois, é muito maior. Então, o que eu queria chamar a atenção nesse exemplo, e que ele também provavelmente colocou aqui para isso, é com esse cara aqui, como é que você utiliza ele. Não compare de forma isolada, porque vai levar a conclusões erradas, né? Esse cara é o CPI. Dúvidas? É simples? É simples, não é? Ótimo. Então, como eu falei, você pode ter no seu processador, na sua arquitetura, instruções que levam diferentes números de ciclos para ser executado. Então, uma coisa comum de acontecer é você ter CPI para classes de instruções. Como eu falei agora há pouco. Todas as aritméticas levam o mesmo número de ciclos, mas aí se você for contar as instruções de ponto flutuante, vai levar uma coisa totalmente diferente. Se você for contar de acesso à memória, mas eu não falei uma instrução, né? O add é diferente do sub, aí já não é tão comum. Certo? Então, o que costuma aparecer é você ter CPIs diferentes para classes de instrução, que é o que ele está dizendo aqui. Então, como é que você computa o número total de ciclos que o seu programa leva se você tem esse tipo de informação? Que as classes de instruções têm CPI diferente? Bom, é só você fazer CPI vezes número de instruções de cada classe e somar tudo. Tá? Você usa o número médio de cada classe multiplicado pelas instruções de cada classe. Aqui você não pode misturar o CPI de uma classe com o número de instruções de outra. Aí não vai fazer sentido. Então, você substituindo isso naquela relação que ele já tinha dado para computar tempo de execução, isolando aqui, né? O que ele computa aqui? O que ele chama de uma frequência relativa, que é CPI de VSI dividido por instruction count. Basicamente, onde ele vai chegar, adivinha? Tempo de execução, só que agora computado com um CPI, com vários CPIs diferentes, um CPI para cada classe. O que você vai fazer? Computando, né,
o número de ciclos para cada classe de forma separada. É isso que ele vai chegar. Tem um exemplo sobre isso aqui, que acho que fica até mais simples de você entender. Aqui ele está usando exatamente aquele exemplo que eu falei que pode acontecer. Você ter o compilador, ele tem duas sequências possíveis de código que vão dar que ele pode usar para implementar um programa, que geram o mesmo resultado. Qual é melhor? Essa é a pergunta dele. Ele te deu duas sequências diferentes e quer saber qual sequência é a mais rápida. Quais dados ele deu? Ele deu 3 classes, A, B e C. E aí, para cada uma dessas classes, ele deu 3 informações. Que foi o CPI de cada classe. O IC aqui é o Instruction Count, certo? É quantas instruções eu tenho de cada classe na sequência 1. E quantas instruções eu tenho, então, na sequência 1 de A, de B e de C, e na sequência 2 do tipo A, tipo B, tipo C. Certo? Notem que é bem diferente. Quantas instruções a sequência 1 executa? Quantas instruções eu tenho na sequência 1? Total. 5. É só somar quanto eu tenho em cada classe. Quanto eu tenho na sequência 2? 6. Ótimo. Então eu já sei que a sequência 2 é mais lenta, a sequência 1 executa menos instruções, então ela é a mais rápida e eu já respondi para ele qual sequência ele tem que implementar. É outro tipo de informação que você não pode usar em substituição do tempo de execução. Certo? Esse é outro erro comum. Tá? Então, se você levar em consideração tudo que ele te passou e for atrás de computar o tempo de execução, no caso aqui, ele não precisa computar o tempo de execução. Ele pode comparar ciclos de clock. Por quê? Número de ciclos de clock. Porque é a mesma máquina, né? Então, se você faz menos ciclos de clock para um programa do que para outro, na mesma máquina, então fisicamente ela é toda igual, né? O período vai ser igual, a frequência vai ser igual, etc. Então, aí você está comparando o tempo de execução. Mas é um caso particular dele estar comparando duas sequências de código rodando na mesma máquina. Então, por isso que aqui ele computa só o número de ciclos de clock e já conclui, tá? Porque nesse caso faz sentido. Então, números de ciclos de clock é fácil, é só você ver CPI vezes o número de instruções de cada classe. Tá? Então, CPI para cada classe. 1, 2, 3, isso aqui é para a sequência 1, certo? Então, 1, 2, 3, e eu tenho 2, 1, 2, em números de instruções. Beleza, isso aqui dá 10. Se eu fizer a mesma coisa para a sequência 2, eu tenho 6 instruções com CPI diferentes e vai me dar 9 ciclos no total. Né? Então, CPI médio aqui são 10 ciclos para executar 5 instruções. 2. É isso, né? E CPI médio aqui é 9 ciclos para executar 6 instruções. 1,5. Certo? Então, apesar de eu ter 6 instruções, eu faço essas 6 instruções mais rápido. Do que eu faria essa sim. Porque eu... Oi. Pode concluir que se a gente tiver menor CPI na mesma máquina, então ela é mais rápida também? No fundo é comparar o número de clocks. Né? É verdade.
é a mesma coisa que comparar isso aqui. Certo? Mas porque eu estou falando, eu não estou comparando duas máquinas, né? Não estou comparando duas máquinas, eu estou comparando duas sequências de instruções diferentes na mesma máquina. Então, isso aqui é um mix de várias classes de instruções, pode aparecer quantas classes tiver, né? Não tem também tantas assim nos processadores, mas pode com certeza ter mais que 3. E é uma outra maneira de você conseguir, então, comparar. Aqui, no caso, ele estava interessado em comparar dois programas, ou duas sequências diferentes de instruções que o compilador vai gerar. Quando você conta o número de instruções, você não está contando o número de instruções que tem, pode estar contando quantas Executadas. executadas. Executadas Então, naquele não é tempo. possível de se prever, né? Não. Também depende da entrada. Sim. Se você rodar duas vezes o mesmo programa com entrada diferente, vai dar diferente. E o programa que você usa para avaliar a máquina é outra história. É outra coisa que você tem que escolher muito bem, né? Mas ele vai chegar lá, vai ter uns slides sobre isso. Esse exemplo está claro? Simples, certo? Beleza. Então, um resumo é isso aqui, ó. 3 coisas para você chegar em tempo de execução, né? Instruções por programa, ciclos por instrução e período, né? Segundos por ciclo de clock. Nenhuma delas sozinha você deveria usar para comparar duas máquinas, tá? Porque pode te levar a resultados, como a gente exemplificou do CPI, por exemplo, pode te levar a resultados errados, tá? Então, do que depende o desempenho? Maneira geral aqui. Do algoritmo. A gente falou isso lá no início, né? O que pode influenciar o desempenho. Na aula passada eu falei um pouquinho sobre isso. Falei do algoritmo, falei do compilador, falei etc. Então, aqui ele está tentando relacionar aquilo que a gente discutiu na aula passada com as grandezas que ele apresentou. Tá? Então, o algoritmo. Com certeza o algoritmo afeta a contagem de instruções, certo? Você pode encher teu algoritmo de operações redundantes lá em alto nível, isso vai levar um monte de instruções assembly lá embaixo, que também, vamos dizer, não seriam necessárias. Como afeta as instruções, pode vir a afetar o CPI, né? Porque tudo que mexe no conjunto de instruções que foi gerado para o programa pode afetar o CPI. Linguagem de programação, mesma coisa, tá? Porque você vai ter construções diferentes na linguagem fonte, isso vai acabar gerando códigos diferentes lá embaixo em assembly, certo? Então aí vai afetar a contagem de instruções e vai afetar a média de ciclos por instrução do programa. Compilador. Também pode afetar os dois, por razões diferentes, porque o compilador ele vai fazer a seleção das instruções, ele é que vai mapear as construções de alto nível do teu programa para instruções assembly. Tem vários algoritmos para fazer isso, dependendo de qual ele usar, ele vai acabar gerando uma sequência de instruções assembly diferente. Então aí afeta tanto a contagem quanto o CPI. E o conjunto de instruções da arquitetura, que aí já está ligado com o hardware, né? Já está ligado com o processador em si. Então, além de afetar a contagem de instruções, porque ele define quais são as instruções que existem, e CPI, ele também pode influenciar em aspectos de hardware, como o período do relógio aqui para implementar lá embaixo, né? Mas não diretamente. No slide não teve um contradiz isso? Qual deles? Você
falou assim, que o tempo de clock não depende da... Mas as instruções que você escolheu fazer não é uma decisão totalmente independente. É isso que eu acho que ele está querendo dizer aqui. Tá? O conjunto de instruções que você decidiu implementar, de certa forma, vai fazer o projetista do hardware levar um pouquinho para tentar favorecer ao máximo aquilo. Mas não é um efeito direto, não. Você pode ter várias implementações em hardware diferentes executando o mesmo conjunto de instruções. Certo? Mas é que você, uma vez escolhido o conjunto de instruções, você tende a tentar fazer o melhor hardware que você conseguir para executar aquilo. Acho que essa é a ideia que ele está passando aqui. Certo? Em termos de quantidade de instruções, possivelmente. O algoritmo é o início ali, né? Como eu falei na aula passada, se você sai de um algoritmo ruim para resolver um problema, você dificilmente vai chegar num programa eficiente, né? O compilador não vai fazer milagre, nem o processador. Então, você tem que pensar bem o teu algoritmo e a partir daí o compilador e o processador vão fazer o máximo possível para melhorar ainda mais. Eu acho que é meio difícil você ter uma ideia do que afeta mais, porque todos eles vão afetar. Então, como eu falei, você pode ter o mesmo processador, a mesma linguagem, mas se você compilar dois programas diferentes, o CPI já vai ser diferente, e você não mudou quase nada. Então, essa ideia do que será que afeta mais é muito difícil. Mudar o compilador também vai afetar, porque ele vai escolher instruções diferentes. Então, mesmo ficando na mesma máquina, o mesmo programa, mas mudando o compilador, vai sair um código totalmente diferente. Então, todos eles afetam e afetam bastante. Só está um pouquinho diferente do nível onde aparece, né? Mas afeta bastante. Então, o resumo da ópera dessa parte de desempenho é isso aqui, ó, né? Entendendo essa relação aí, você consegue trabalhar com as várias maneiras que ele pode te passar as grandezas para comparar duas máquinas, comparar dois programas na mesma máquina e coisas do tipo. Tudo bem? Agora, o capítulo fala um pouquinho de energia, de potência, tá? E ele começa com um gráfico para você entender mais ou menos como é que a tecnologia evoluiu aí nas últimas famílias de processadores. Não sei se vocês conseguem ler aqui os labels do eixo X, mas ele começa no 80286, né, no antigo 286, lançado em 1982, e vai até o Core 2 de 2007. Tá? E o que eu tenho? Frequência e potência. Certo? Então você vê que vinha tendo um aumento considerável em ambos, né? Até mais ou menos aqui, né? Sempre crescendo. Então, esse ponto aí é justo ali por volta de 2004, que foi o que na aula passada que eu falei para vocês. Lembra atingiram um limite tecnológico e aí a barreira de energia, olha lá onde foi parar, né? Ela já subiu para lá dos 100 watts e isso começa a ficar muito difícil de dissipar, né? Porque essa potência toda é dissipada em forma de calor. E aí vem aquelas coolers que você compra para pôr na máquina, que parece um ar-condicionado, né? Tamanho, placas de vídeo também, tem aqueles coolers gigantescos, etc. Então, é por causa desse efeito aqui. Quanto mais foram crescendo a frequência, mais
energia, mais potência sendo dissipada. E qual que é a relação aí? Você pensando em CMOS, né, que é a tecnologia de circuito integrado que se usa para fabricar os processadores, qual que é a relação que determina a potência? Essa relação aqui de carga capacitiva, voltagem e frequência, né? Se você olhar o gráfico, ele ressalta para você, olha, isso aqui aumentou em 30 vezes, a frequência aumentou 1000 vezes e a voltagem foi diminuindo. Então, diminuindo a voltagem, eles conseguem diminuir a potência. O problema é que a partir de um certo ponto, eles não conseguiram mais diminuir a voltagem. E aí a voltagem, né, acaba complicando bastante. Então eles saíram de 5 volts por volta ali do 286, chegaram até por volta de 1 volt. E a partir daí ele já não conseguiu mais diminuir muito. Então foi complicando cada vez mais o problema de dissipação de calor, né, por causa da potência aí consumida nos processadores. Então, o que eles fizeram? No fundo, isso aqui é a razão pela qual surgiu toda a linha de arquiteturas multicore. Eles resolveram, ao invés de ficar insistindo nesse caminho aqui para um single core, eles começaram a multiplicar os cores mais simples, que não tinham problema de energia. Esse Prescott aqui, que está em 2004, foi inclusive acho que abortado pela Intel. Não chegou nem a ser lançado no mercado por causa desse problema do calor. Muito bem. Então, aqui ele mostra, ele faz só uma conta de exemplo, tá? Ele está usando aquela relação de potência para comparar duas máquinas. 85% da carga capacitiva, 15% da voltagem, 15% da frequência, quanto que isso vai levar na potência. Tá? E esse Powerwall é exatamente o que eu estava falando agora. Né? Quando você atinge o limite que você não consegue mais reduzir a voltagem e você não tem mais como dissipar a quantidade de calor que o chip está produzindo. Basicamente, ele torra enquanto está executando. Certo? Não tem mais como gerenciar isso. Aí, você começa a se perguntar como que você vai, então, conseguir manter o aumento de energia, aumento de desempenho, sabendo desses dois problemas aqui, né? Sabendo do Powerwall. A solução encontrada foi, então, partir para paralelismo. Se eu não consigo deixar um core muito mais rápido, eu te dou vários daqueles que eu consigo fabricar. Essa foi a ideia dos fabricantes de hardware. Como eu já discuti com vocês, isso não é uma notícia tão boa assim para os desenvolvedores de software, né? Não foi, né? A gente chega ali, né? Isso aqui é mais um gráfico para mostrar esse problema do Powerwall aí que ele está comentando. Isso aqui é o desempenho dos uniprocessados aí, né, dos processadores single core ao longo da história, começando em 78. É um desempenho relativo ao VAX. Ele usou um VAX, que é um computador da década de 70, como normalizador aí da conta. Então aqui é quantas vezes mais rápido do que o VAX. Tá? Então você vê que a coisa subiu numa taxa próxima de 25% no início, ao ano. Depois teve um estouro aqui, onde ele passou um bom período a mais de 50% ao ano. E depois teve um
uma redução boa na taxa aqui, que está aqui é 20%. Tá? Então, esse 50% aqui é a soma de duas coisas. É avanços na tecnologia de fabricação, isto é, cada vez miniaturizando mais o transistor e conseguindo elevar a frequência, com progressos em arquitetura de computadores, isto é, na arquitetura do chip. Então foram criadas coisas novas para paralelismo também, mas embutido no chip, isto é, não era um paralelismo que o hardware tentava aproveitar, mas era transparente para o programador. O programador programava da maneira sequencial de sempre, e aí surgiram os processadores superescalares, os VLW, etc., que são máquinas que tentam extrair paralelismo ali do assembly, olhando as instruções que ele tem na mão para executar. Tá? Ou o compilador tentava ajudar nisso também, no VLW, o trabalho todo fica para o compilador. Mas aqui teve muito avanço nesse meio tempo aí, em arquitetura de computadores e na tecnologia de fabricação para chegar nessa taxa de 50% ao ano aqui. Só que aí chegou no 2000, perto de 2004 aqui, né, entre 2000 e 2004, que caiu muito, exatamente pelos problemas de potência. Então a tecnologia de fabricação não conseguiu manter aquela taxa que ela vinha mantendo antes. Além do que, né, que é o que está escrito aqui, ó, Constrained by Power, que é a da tecnologia que eu estou falando, e Instruction Level Parallelism. O que é isso aqui? Chegou num limite do quanto automaticamente que se conseguia extrair de paralelismo de um programa que foi escrito de forma sequencial. Tá? Extrair automaticamente, de forma totalmente transparente, paralelismo de um programa que foi escrito de forma sequencial não é nada fácil. Então as pessoas tentam fazer isso há muitos anos. Existem muitas técnicas, você vai até um ponto, mas a partir dali, hoje em dia é bem difícil você imaginar num breakthrough, né, assim, algum avanço muito grande nesse sentido, porque faz muito tempo que desde que apareceu essas técnicas, elas ajudaram bastante, mas elas também agora chegaram num limite de extração de paralelismo de um código que não é paralelo. Tem muita dependência entre as instruções e coisas do tipo que fazem com que elas não consigam ser paralelizadas. A gente vai ver um pouco disso também no capítulo de projetar o processador. Né? Porque essa história de paralelismo não se tornou importante somente a partir de que não se conseguia mais aumentar a frequência. Ela já foi bastante importante mesmo nesse período aqui. No fundo, o pipeline está ligado a paralelismo e várias outras coisas que tem no superescalar está ligado a paralelismo, mas é um paralelismo num nível que o programador não vê. Né? A dificuldade toda era para o projeto do hardware ou, no máximo, do compilador. Mas o programador da aplicação não precisava pôr a mão nisso. E essa é a história que mudou. Por isso que eu falei que essa não era uma notícia muito boa para o pessoal que faz software. Né? Aparecendo esses caras aqui, os multiprocessors, aí você tem um cenário bem diferente para o pessoal que desenvolve as aplicações. Então, o que é isso? São os multicores que vocês já provavelmente ouviram bastante falar. Tá? É ter mais de um processador em um chip. Bom, qual é a novidade ruim, então, que eu estava falando? É essa aqui, ó. Um core lá dentro não é mais rápido do que você tinha o ano passado, ou talvez se for mais rápido, é pouca coisa mais rápido. Tá certo? Então, se você escreve o programa de maneira que ele usa só um core, não tem como você ganhar muito. Né? Você vai ganhar muito desempenho, mas isso vai demandar de você uma programação explicitamente paralela. Né? Você pensar no algoritmo, pensar na solução do problema, de forma que ele seja feito com tarefas paralelizáveis.
Aí sim, eu deixo cada tarefa em um core, elas são feitas ao mesmo tempo, antes eram feitas sequencialmente e você ganha muito desempenho. Certo? Então essa é a ideia. Professor, Oi. geralmente quando você vai programar em linguagem de montagem, o programador tem que especificar qual core que ele está utilizando no momento ou isso é feito automaticamente pela arquitetura? Você consegue especificar. Ó, você programando, acho que você não vai nem fazer isso no meio do seu código assembly. Você vai ter que fazer isso com bibliotecas, depois dizendo para o SO onde ele dispara cada thread, basicamente. O que tem no SO para determinar onde ele executa cada thread? Tem uma coisa, afinidade, ele chama. No Linux se chama afinidade. Então você tem seus processos, você tem suas threads e você pode marcar elas com afinidade para tal core. E o SO vai dar preferência para despachar ela naquele core. Então aí você tem um certo controle de onde vai ser executada a tua aplicação, mudando um pouquinho essa afinidade. Mas basicamente a escolha é do SO. Mas, professor, esse esquema de afinidade aí, ele tem que mudar a ASA, não tem? Não, afinidade entre a sua thread e o core que ele vai executar, só então, isso. Mas quando criou o X8B só tinha um core. Daí quando veio esses processadores de hoje tem mais um, não mudou. Você está falando em incluir novas instruções? É isso que você está querendo dizer? Sim. Vai ter, inclusive, quando a gente for estudar o capítulo de conjunto de instruções, ele vai ter uma seçãozinha falando sobre instruções que você precisa para controlar bem multiprocessamento. Porque você começa a ter que ter sincronização entre as threads, etc. E isso tem que ter algum mecanismo ali no ISA e no hardware para te ajudar a fazer. Então tem uma diferençazinha de ISA. Aparecem instruções para possibilitar sincronização, travas, etc. Né? Você implementar semáforos e coisas, pode aparecer no ISA instruções para te ajudar a fazer isso. Então muda. Como é que o código que você faz hoje para esses processadores antigos ele não quebra no processador antigo que não tem essas instruções? Ele não quebra, ele é por biblioteca, né? Na verdade não fica no teu código. Você vai executar lá, ele vai ignorar e vai linkar com bibliotecas diferentes. Talvez você tenha que recompilar se for muito diferente a máquina. Essa coisa de código legado é uma tremenda dor de cabeça de manter, né? A Intel hoje ela tem N problemas porque ela mantém esse conjunto de instruções do x86 há sei lá eu quantos, quase, não, 30 anos já, né? Falei 82, era o 286, então isso é um problema tremendo para o cara que está ali fazendo hardware e para o cara que está fazendo o compilador. Inclusive tem projetos deles para criar arquiteturas limpando e se livrar definitivamente do x86, mas isso é uma decisão de mercado muito complicada, né? Porque você não pode simplesmente falar para todo mundo, agora você recompila tudo, porque tudo que você tem aí não vai funcionar mais porque eu resolvi fazer o chip de um jeito diferente. Aí o que um banco faz? Para dar um exemplo, né? Então é bem complicado, tanto que mainframe é uma coisa tida como morta, né? Mas está longe de estar morta. Apesar de se falar muito pouco deles, tem um nicho, por exemplo, bancos, que até hoje eles não confiam em refazer o código deles, que é para mainframe, para outra coisa. Eles continuam executando os mesmos códigos da década de 80, 70, porque é um negócio tão sensível, que deve ter demorado tanto tempo os caras terem certeza que estava certo, que a coragem para migrar e o quanto isso pode dar de dor de cabeça até hoje não fizeram. Pelo que eu sei, eles continuam trabalhando com mainframes e trazendo muito pouco de código Fortran para alguns, código COBOL, coisas que para vocês são coisas mortas, talvez, né? Mas aí, dependendo do cenário onde você for trabalhar, você vai encontrar e vai encontrar forte. Eu tive um projeto em comum com a Serasa uma vez, tem muita conexão com bancos, né? E um dos temas que era um projeto onde eles iam financiar bolsas de projeto aqui na Unicamp. E um dos temas que eles fizeram questão de incluir era mainframe. Eu falei, olha, a chance de você conseguir um aluno ali para trabalhar em mainframe é muito grande pelo que eu tenho visto. É uma área que quase não se fala mais, mas o cara fez questão de pôr, porque ele fala, tem um nicho ali
é onde ainda... Claro, não vou dizer para você que tem o mesmo número de vagas que você tem para programar em Java. Não é isso que eu estou dizendo, certo? Porém, é tão escasso hoje em dia esse skill que parece que quem sabe ganha muito bem. Quem sabe trabalhar e programar bem com mainframe, os caras pagam muito bem, porque não acha. É lei de oferta e procura, né? Você não acha, porque ninguém forma mais esse tipo de mão de obra, porque não tem uma escala, né, que justifique. Mas tem muito código, esse problema de código legado é grande. É grande. Pode ocasionar uma recompilação, mas o SO ele dá conta de fazer a coisa de forma transparente normalmente. Ou o próprio hardware, ele ignora coisas e etc. Mas, por exemplo, se você compilar o teu código, que exige uma pthread, não sei o que, e se for tentar executar numa máquina que não tem, não vai rodar. Né? Então, não é tudo que é facilmente você tira. É de trás para frente, sim. Os novos entendem o outro. Mas você levar daqui para trás não é garantido que funcione. Entendeu? E essa parte do antigo sempre rodar no novo é uma tremenda dor de cabeça para o cara que está fazendo o chip. Ele faria de maneira muito mais simples, tenho certeza, se não precisasse disso. Muito bem. Então eu estava falando do surgimento dos multiprocessos, dos multiprocessadores, né? Então, isso aqui, se você for comparar com o que era importante antes, que ele chamou de ILP, que é Instruction Level Parallelism, né? Paralelismo em nível de instruções. Isso aqui tem uma diferença básica, né? Porque esse aqui, o hardware executava múltiplas instruções ao mesmo tempo, mas de forma transparente ao programador. Você tinha lá na sua casa um Pentium que é 2 issue, 4 issue, etc. O que significa? Que ele disparava 2 instruções para ser executado em paralelo, ou ele disparava 4 instruções para ser executado em paralelo, mas você não sabe disso. É totalmente transparente para você. Só que, você passando a exigir paralelismo explícito, aí a coisa ficou mais difícil. Porque você passa a ter que pensar para desempenho, você passa a ter que programar com isso na cabeça desde o início. Porque programar paralelo não é fácil. E só dividir as tarefas em paralelo não significa que você vai ter bom desempenho. Tem um monte de coisas relacionadas principalmente à comunicação e sincronização que podem fazer com que um programa paralelo fique tão ruim ou pior do que o sequencial, se você não fizer direito. Eu divido lá em 4 pedaços, vou colocar um em cada core. Tá bom, mas o pedaço que está num core só começa depois que o outro terminar. Não parece uma coisa muito boa, certo? É possível de fazer, mas não parece muito boa. Então, a parte difícil é você dividir o seu algoritmo em coisas realmente paralelas, balanceadas. Não adianta deixar 80% da carga num core e depois dividir 5% em cada um dos outros, porque os outros vão acabar rapidinho e vão ficar lá esperando o cara que está com 80% do tempo do trabalho para fazer sozinho. Então tem balanceamento de carga, se você está processando muitos dados, se você começar a fazer cores diferentes, precisar do mesmo dado e principalmente alterar o mesmo dado, você está enrolado para fazer sincronização. Isso vai deixar lento. Você tem que tentar projetar o teu algoritmo para que os dados fiquem quase que exclusivos a um dado core, se possível, porque aí não tem muita troca. Aí você divide a quantidade de dados e aí você espalha dados diferentes para os cores. Aí fica bom. Aí fica rápido. Se você vai programar em paralelo, você faz. O programador tem que pensar o algoritmo já dividido. Tá? Todas. Você tem que aprender uma programação diferente. Você tem que programar em paralelo. Se você deixar para o compilador fazer automático ou para o hardware fazer automático, você está caindo naquele nível de baixo, que é o nível do assembly.
Aqui eu estou falando das tarefas serem pensadas em paralelo. Tá? Então, um exemplo de aplicação que comumente é paralelizado. Aplicação de imagem. Tá? Tem vários algoritmos que manipulam imagem que podem ser facilmente paralelizados. Por quê? Hoje é 6? É, né? Por que os de imagem podem ser facilmente paralelizados? Não todos, né? Não estou falando de maneira genérica, mas muitos deles. Se você pensar, você tem uma imagem. O que você vai fazer? A imagem, no fundo, é um conjunto de pixels, certo? Então, se eu tenho um algoritmo para aplicar a cada pixel, isso já me dá naturalmente uma ideia de paralelismo. Por quê? Porque eu faço um algoritmo, mas eu replico ele nos todos os cores. E aí, se eu tenho 4 cores, eu divido a minha imagem em 4 pedaços, e cada core processa um pedaço, separadamente. E, teoricamente, a imagem fica pronta em 1/4 do tempo que ela ficaria se eu estivesse fazendo de forma sequencial. Então, esse é o melhor dos mundos. Mas essa é uma aplicação fácil de dividir. Vídeo também cai nesse. Qualquer um que você possa dividir desse jeito, pode ser. Né? Vídeo, imagem, essas coisas têm muito essa característica. Então, por isso que existem as GPUs. Né? Se você está preocupado em aproveitar os 4 cores que tem no seu quad-core, imagine você aproveitar os milhares de cores que tem dentro da GPU. Mas como é que ela consegue? Ela consegue porque é naturalmente processando pixel a pixel e etc. É uma aplicação que é naturalmente paralela, implicitamente paralela. Então você não tem muito esforço para conseguir dividi-la, é fácil. Mas isso é um caso à parte. Não é qualquer aplicação que você acha fácil uma maneira de dividir e fazê-la de forma paralela. E algumas vai ser impossível fazer muitas delas paralelas, porque tem muita dependência entre as fases. Então, por isso que se torna muito difícil programar para garantir esse desempenho. Por exemplo, no caso que você mostrou, você tem que ter algum suporte, por exemplo, biblioteca de threads, alguma coisa assim, porque, sei lá, por exemplo, pensando em C, se você faz esse caso e divide, vamos supor, o sistema de pixelamento em 4 loops diferentes, para que eles sejam paralelos, ainda assim a linguagem vai identificar como sequencial. Não é só isso. Eu estou falando em alto nível, mas lógico. Quando eu falo dividir, não é fazer um programa só com 4 loops diferentes. Na verdade, você faz um programa com um laço, e o que você coloca lá no meio é maneiras de disparar várias cópias desse laço, uma em cada thread, com limites de operação diferentes. É algo assim. Então, quem vier a fazer um curso que envolva programação concorrente vai usar pthreads, ou vai usar Windows Threads, ou vai usar alguma coisa que é própria para paralelização, escrever aplicações paralelas. Você não escreve aplicações paralelas usando somente os mesmos comandos que você usa para escrever o sequencial. Você vai precisar de um suporte extra aí. Né? Você não vai querer fazer isso na mão. Você vai ter uma biblioteca que vai te ajudar. Né? Ou é pthreads, ou é Windows Threads, se tiver no Windows. Ou então o OPMP, que é uma biblioteca para paralelização também, que no fundo usa pthreads, mas tenta abstrair um pouco para você. Ou você vai fazer em Java, né? Usando Synchronize, que é a mesma coisa, que é uma ideia de multitarefa em Java. Então, com certeza, você vai ter que incluir coisas extras na sua programação. E, além de incluir essas coisas extras, você principalmente vai ter que pensar diferente. E essa é a parte difícil. A tua solução tem que ser repensada, não é nem só recompilada. É o algoritmo que tem que ser refeito. Então é aí que está o problema. Né? É aí que machuca a parte do desenvolvimento de software, porque código legado não vai rodar mais rápido. Não tem como. Ele não aproveita
a nova arquitetura. Certo? Então, ao longo dos capítulos aí, vai aparecer várias vezes o que essa, inclusive, é o diferencial do livro da edição 4 para a edição 3. Vai aparecer várias vezes comentários sobre essas arquiteturas paralelas e o quão diferente ou quão mais difícil fica de usá-las, né? Então, por exemplo, no capítulo de memória, vai ter um comentário sobre esses negócios de garantir coerência e consistência entre as várias coisas, usando os dados que eu falei que é um problema bem complicado de fazer. Bom, agora o que ele vai colocar aqui, esse capítulo 1 é meio que uma visão geral, como eu já falei, então agora vai aparecer um pouquinho sobre o que como é fabricado os processadores, qual é o processo de fabricação de um circuito integrado. Né? Aqui tem alguém da engenharia elétrica? Não, né? Acho que nessa turma não tem engenharia elétrica. Então, aqui nós já estamos entrando mais ou menos no campo deles, tá certo? Então é só para dar uma ideia geral aqui. Você sai do silício, você fatia o silício e você gera o que ele chama aqui de wafers. Tá certo? Porque o wafers, né, é aquela coisa que o americano gosta de comer no café da manhã, todo mundo conhece, aquela bolachinha quadriculada assim. Então, olha a cara disso aqui. Certo? Então é isso mesmo. E o que acontece? O que acontece é que nesses wafers são, entre aspas, gravados os processadores. Várias cópias deles. Tá? Então você tem um processo aí químico que acontece porque o silício ele tem propriedades interessantes. Ele pode ser tanto condutor quanto isolante, quanto os dois, dependendo do que você faz com ele e das condições de operação. Então, por isso que o silício foi o que acabou gerando essa tecnologia. Então, você aplica isso aí, são 20 a 40 passos de processamento em cima desses wafers para você sair com o wafer. Está vendo que aqui está quadriculado? Cada quadradinho desse é um chip, é um processador. Tá? E aí o que acontece? Aí você testa, vários deles não vão funcionar, porque o processo é muito delicado, qualquer variaçãozinha faz com que a coisa não funcione. E aí você vai ter marcado quais os que estão ruins. Depois você vai quebrar os quadradinhos finalmente, vai jogar fora os que estão ruins e vai fazer o que a gente chama de encapsulamento, que é colocar o CI na cobertura dele, né? Que é aquela coisinha preta que vocês pegam na mão que tem os pininhos para fora. Certo? Você vai encapsular o CI ali dentro. E aí, de novo, teste, porque esse processo também pode dar errado, né? Pode dar defeito. E descarta os que estão com o empacotamento ruim e, finalmente, manda para os clientes. Tá certo? Esse yield que ele está chamando a atenção aqui é a proporção de chips bons que você tem nessa fase. Tá? Então, uma coisa que você tem que garantir, note que isso aqui tem que ser muito barato no final das contas. Porque senão, se o processador ficar muito caro, ele é apenas um componente, né? Principalmente por mercados embarcados, o processador no final tem que ser muito barato para você não ter o dispositivo todo muito caro. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer isso aqui, dar uma boa margem para o negócio ficar barato. Então, esse número de, por exemplo, de perdidos aqui não pode ser muito grande. Tá? Então, por isso que você faz numa rodada só um monte de chips. Aqui tem uma outra foto mais de perto, para vocês terem uma ideia. Ah, mas e esses cantinhos aqui que só tem aparecendo um pedacinho do chip? É assim mesmo e é jogado fora. Tá?
ele grava, as bordas ficam com metade de processador gravado, sim, e joga fora. Tá? E você tem que garantir que aqui não vai aparecer defeituosos o suficiente para o teu chip final ficar muito caro, porque o outro vai ter que compensar pelo preço desse que você jogou fora. Né? Então, se o teu processador começa a ficar muito grande, significa que você vai pôr poucos aqui, certo? Na área. Se você vai pôr poucos, a chance de dar defeito e você ficar com o yield lá pequeno é grande. Então, poucos aqui não é uma coisa muito boa. Então, o que acontecia? O processador começa a ficar muito complexo, muito grande, muda de tecnologia, muda de 90 nanômetros para 45 nanômetros. Aí você miniaturiza o transistor. E aí cabe muito mais do mesmo processador na nova tecnologia. É esse limite que a gente está brigando lá agora, que eles estão com dificuldade. Ainda estão diminuindo, tá? Vem diminuindo ainda. Os exemplos do livro aqui, por exemplo, ó, 90 nanômetros numa geração, que era do Opteron X2, que é esse que está na foto. A próxima geração já foi para 45. Tá? Ele já não fez em 90. Provavelmente em 90 o yield já não ia ficar favorável. Certo? É assim, ó. Pensa num salame. Esse aqui, ó. E aí você fatia eles e vai gravando toneladas de wafer iguais, todos iguais. E aí depois você testar isso é toda uma área complicadíssima, certo? Esses processos aí são bem complicados. Eu não conheço eles muito a fundo, inclusive. Por que eles imprimem fatiam em círculos, não quadrados para progredir? Isso é uma boa pergunta e eu não me lembro da resposta. Vou pesquisar e te conto na próxima aula. Eu já li, mas eu não lembro mais qual era a resposta. Mas mesmo se fosse quadrado, você nunca ia conseguir encaixar a área exata do quadrado com o tamanho do... Isso aqui deve ser uma medida padrão, né? Que o cara que produz o... O que é a tradução de lingote? Eu não lembro. Como é que é isso em português? É lingote mesmo? O cara que faz um lingote de silício, ele faz do mesmo tamanho para todo mundo. Então... Tem a ver com a estrutura do silício. Eu acho que tem uma explicação, mas eu realmente não consigo lembrar. Como eu disse aqui, nós já estamos indo para a engenharia elétrica, não é muito a minha especialidade. Custo disso. Então, o custo disso é basicamente aquilo que eu falei, né? Você tem ali custo por die, é o custo do wafer dividido pelo número de bons que você consegue produzir. Então, os ruins afetam o custo do bom no final, certo? E aqui tem uma fórmula empírica, né? Eles foram, com a experiência, acharam um jeito, uma relação que expressa bem o yield. Mas essa fórmula aqui, vocês podem até olhar no livro depois do capítulo, vocês vão ver que é uma forma, não é uma dedução matemática de nada, foi uma medidas experimentais que eles chegaram nessa relação aí. Que é não linear, né? É isso que ele está ressaltando aqui. Entre a área e a taxa de defeito, a relação é não linear. Muito bem. Isso aqui é uma daquelas seções do livro que eu estava falando, que ele tem muitas, né? Mas não é bem arquitetura de computadores, mas ele dá muita curiosidade sobre tecnologia em computadores em geral. Então, essa seção é um exemplo disso. Tudo bem? E aqui, spec. O que é spec? Na verdade, o nome, a palavra-chave aqui desse título é essa aqui, ó. Benchmark. Então, como é que você escolhe o programa que você vai usar para avaliar o desempenho das máquinas, né? Isso é bem complicado de fazer e você
se não escolher direito, pode ter medidas que para você não fazem o menor sentido. Legal, vou comprar um computador novo, eu vou lá, escolho o meu laptop pela taxa de frame rate que a placa de vídeo consegue fazer e não sei o quê, porque eu vi num site de hardware a avaliação que esse laptop conseguia rodar qualquer jogo, etc. Ótimo, para que você vai usar? Word, Excel, PowerPoint. Qual diferença faz o benchmark de game para um cara que não joga? Ah, mas eu quero comprar o processador que é o mais rápido de tudo com a placa de vídeo maior. Tá bom, mas vai estar jogando dinheiro fora, porque não faz a menor diferença para ele. Certo? Então, uma das coisas que você tem que prestar atenção é qual é o workload da tua máquina. Certo? Qual é a carga de trabalho que você vai colocar na máquina. E tente comprar um hardware que seja adequado para a sua carga de trabalho. Se você não joga, não trabalha com vídeo, tá certo? Não trabalha com softwares de engenharia muito complicados, nada disso, a placa de vídeo não é tão relevante assim para você. Você não devia gastar muito dinheiro nela. Qualquer uma mediana vai conseguir fazer o trabalho com o pé nas costas. Certo? Então, o que são benchmarks? São conjuntos de programas que as pessoas produzem aí, montam. Tipicamente, eles representam uma carga de trabalho real para algum nicho de aplicação. Não tem um conjunto de programas que você vai falar, esse aqui é o que você deve olhar para qualquer compra que você for fazer. Então, SPEC é um consórcio onde participam aí um monte de empresas, fabricantes de processadores, etc., acho que fabricantes de compiladores também. E tem muitas empresas, e eles se organizaram para tentar definir exatamente esses conjuntos de programas que eles iam usar como padrão para avaliar desempenho. Porque antes era uma bagunça, cada um media no que queria, e aí como é que você compara máquina A, máquina B, mas rodando programa 1, programa 2, é muito difícil, não faz sentido. Começava um monte de coisa que dificultava muito uma comparação justa entre diferentes máquinas ou diferentes compiladores e coisas do tipo. Então, esses caras se organizaram e escreveram benchmarks, mas eles não escreveram um conjunto de benchmarks. Ou, às vezes não é escreveram, eles organizaram programas que já existiam e chamaram isso de um benchmark. Então, você pode ter benchmarks voltados para CPU, isto é, eu quero realmente avaliar meu processador. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que pegar programas que usem ele. Abre a janelinha de Active Monitor, alguma coisa assim da sua máquina, e fica olhando quanto tempo a CPU passa em 100%. Se você não estiver rodando um programa que precise dela, se você estiver digitando um texto, se você estiver, sei lá, mesmo navegando na web, se não for flash, é bem difícil você estar enchendo a CPU. Então é isso, eu quero avaliar minha CPU. Tá bom, mas quais são os programas que vão realmente exercitar a CPU no máximo? E aí eles montaram uma coleção desses. Ah, mas a CPU tem vários aspectos, então eles dividiram. Tem um conjunto de programas que avalia a CPU e tem um outro conjunto específico para ponto flutuante. Por quê? Porque são partes do hardware diferentes que você está avaliando. E se você trabalha muito com ponto flutuante, você precisa avaliar bem aquela parte que é a aplicação científica, etc., usa muito. Agora, se você está interessado em fazer um cluster de web servers, esse não é o benchmark adequado para você avaliar as suas máquinas. Tanto que eles têm um que chama Spec Web, que aí é composto por toda uma infra de Apache, etc., tal, para avaliar num contexto que faça sentido. Tá? Então, ele usa como exemplo aqui o spec de CPU, para te mostrar o que eles relatam aqui para o usuário. Né? Então, no fundo, você vai rodar o spec, ele vai te dar uma tabela com um monte de números. Esses são os programas que ele tem. Esse é o spec int. Tá? Então, ele tem
BZIP2, que é programa de compressão, certo? Ele tem GCC, que é compilador, ele tem programa de video compression. Então ele tem um monte de... Ele tenta agregar o máximo de programas diferentes, mas todos eles que ele chama ali no livro de CPU Intensive. Quer dizer, todos eles usam muito CPU. E aí, você vê que o spec vai te dar esse spec ratio aqui no final, que é cada programa. E o número que ele te dá para avaliar, se você quiser resumir tudo isso num número só, o número que ele vai te dar é esse aqui, ó. É a média geométrica daqueles spec ratios. Isso aí vai ser o número spec da tua máquina. Tá? Então, isso é um exemplo de conjunto de benchmark. E como é que você usa? Ele tem regras todas. Você tem que instalar ele, aí você tem que rodar um de referência para ele ver se está tudo ok. E aí ele gera esses números e ele faz o relatório padronizado para tentar evitar que tenha, vamos dizer assim, forçadas feitas na mão para que o programa rode melhor e você fale que a sua máquina tem um número spec melhor do que na verdade ela tem. Então, eles têm um mecanismo de você reportar o resultado para eles. Então, para você conseguir reportar o resultado para eles, certo, e usar isso de maneira oficial, você deveria seguir todo um monte de regras lá para execução, para eles garantirem que não teve nenhuma fraude aí, né? Vamos chamar de fraude, sei lá. E acontece, hein? Tem vários casos engraçados que às vezes surgem. Muito bem, aqui ele está chamando atenção para uma coluna, que é a coluna do CPI. Ó. Lembra que eu falei para você tomar cuidado, o CPI sozinho não quer dizer nada? Olha o quanto varia o CPI mudando o programa. Da mesma máquina. Tem CPI de 0,75 e tem CPI de 10. Certo? Então, ele está dizendo aqui, isso aqui não tem como a gente saber, mas ele está dizendo que o fator principal dessa variação é alta taxa de miss na cache, em alguns programas. Tá? Isso aí pode ser grego por enquanto, mas quando a gente chegar no capítulo de hierarquia de memória, a gente vai ver exatamente isso aqui. Tá? E lembrem-se dessa coluna aqui, porque a hierarquia de memória pode influenciar muito no desempenho do programa. Né? Basicamente, você tem uma memória limitada, que não cabe tudo que você precisa, e miss é quando você pede alguma coisa e aquilo não está lá. Essa memória é muito rápida, fica perto do processador, mas ela não cabe tudo. E você quer, de alguma maneira, por enquanto mágica, deixar o que você precisa lá dentro e sempre que o processador pedir, aquilo estar lá. Mas como é que, se não cabe tudo, como é que ele vai sempre acertar? Então você tem um monte de políticas aí de configuração para tentar que ele acerte o máximo. Às vezes não funciona. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui é que esses programas tiveram um comportamento de cache muito ruim. E se você tem comportamento de cache ruim, esquece. Por que o CPI aumenta muito? Porque as instruções que vão pedir coisas são as instruções de acesso à memória. São as instruções que vão pedir ou dados, ou você vai buscar dados ou vai buscar instruções na memória. Se ela não está na cache, você tem que buscar a memória principal. E aí você fica lá vários ciclos parados esperando a memória responder e a tua contagem de ciclos vai lá para cima. Então é só uma curiosidade por enquanto, mas depois a gente vai falar bastante sobre isso. Hoje em dia eles também já fizeram um benchmark específico para Power, que é outro exemplo que ele coloca aqui. Ó. Então aí o relatório é totalmente diferente. Eles falam relatório de operações realizadas por energia consumida. E aí tentar te dar uma ideia de como é que é o consumo daquela aplicação, naquela máquina. Então já é uma medida, né, totalmente diferente daquela pensando em estressar ao máximo o processador. Então a ideia desse spec int aqui é ele deixar o processador 100% de carga o tempo todo e ver o máximo que ele consegue fazer.
Então, se você tiver outro objetivo, se sua carga de trabalho não tem esse perfil de ser muito CPU intensive, então não tem por que você usar esse benchmark. Você tem que procurar um que seja adequado para você. Se você for escolher o seu próximo computador só para jogar, tudo bem. Aí você vai lá e pega um benchmark só de jogos. E uma bela placa de vídeo. Aí você vai ter um número confiável. Certo? E esse aqui é o relatório que o Spec Power te dá. X4 é aquele AMD que ele está usando como exemplo, é um Optane, né? Então aí 10%, 20% de carga, até 100%, e a medida lá de quantas operações por segundo e watts gastos. E aí no final ele tem esse número aqui que é a soma de todas as médias, eu acho. Certo? Dúvidas? Bom, o livro também apresenta, normalmente no final dos capítulos, ele apresenta sessões que eles chamam de pitfall ou eles chamam de fallacies, né? Basicamente ele discute erros comuns que as pessoas têm ou no entendimento de conceitos ou na aplicação deles para alguma coisa. Então, nesse primeiro capítulo ele fala de uma coisa chamada de lei de Amdahl, tá? E o que é isso? O que as pessoas entendem erroneamente é um pouquinho do que eu já falei no exemplo lá de CPU time que a gente estava calculando, no exemplo de tempo de execução. Você melhorar um aspecto do processador ou do computador não necessariamente vai te dar um ganho proporcional a essa melhoria no final das contas. Porque várias coisas estão envolvidas nessa execução do programa que pode simplesmente não ser afetadas pela melhoria que você fez. Então, se eu estou lá mudando meu sistema de memória lá, eu estou melhorando o desempenho do meu sistema de memória. Ótimo. Mas o que isso vai ajudar as instruções aritméticas? Vai melhorar muito o desempenho das instruções que acessam a memória, mas provavelmente não vai afetar nada a instrução aritmética. Então, o que é a lei de Amdahl? É essa fórmula simples aqui, ó. O tempo depois de melhorado é o tempo afetado pela sua melhoria dividido pelo fator de melhoria mais a parte do tempo anterior que não vai ser mexida pela tua melhoria. Então, como eu falei lá naquele exemplo, ele dobrou a frequência, mas ele não atingiu metade do tempo de execução. Por quê? Porque teve outros fatores que dobraram a frequência e não melhoraram. Pode ter até piorado, sei lá. Então ele dá um exemplo aqui para tentar ilustrar essa ideia. E ele fala assim: eu tenho um programa onde ele leva 100 segundos para executar. Desses 100 segundos, 80 ele gasta fazendo multiplicação. Tá? Então, uma aplicação aí numérica, provavelmente, alguma coisa desse sentido. Gasto 100 segundos para rodar o programa, desses 100, 80 ele está fazendo multiplicações. Então, o que eu quero? Quero melhorar o meu sistema de multiplicação ali. Quero melhorar a minha multiplicação de maneira que o meu desempenho seja 5 vezes esse que eu tenho hoje. Bom, se você quer 5 vezes, qual é o tempo final de execução que você quer? 20 segundos. Muito bem. 20 segundos é o final que eu quero.
Qual é o tempo que eu tenho hoje que é afetado por essa melhoria que eu vou fazer? O tempo que eu vou mexer na multiplicação. Então, é o tempo que eu trabalho fazendo multiplicação. Então, qual é o tempo não afetado? 20, que é o que sobra dos 100 que eu tenho hoje. Certo? E eu quero saber exatamente isso aqui. Quanto eu tenho que melhorar a minha multiplicação para conseguir satisfazer esses números? E a resposta é quanto? Qual o valor de n aqui? O que eu tenho é... Certo? Meu n teria que ser infinito, né? Não tem como eu melhorar a minha arquitetura para que esse desempenho chegue a 5 vezes melhor. Não só mudando a multiplicação. Certo? Ele pegou um exemplo extremo aí, né? Mas o fato é essa a ideia da lei de Amdahl, entendeu? Às vezes você pensa em alguma coisa, você melhora alguma coisa, pensando que vai ter um certo ganho no final, e esse ganho não acontece. Por quê? Porque provavelmente você não fez esse entendimento certo. O tempo afetado pela tua melhoria não foi tanto quanto você achava que seria. Então, uma ideia que aparece muito, que ele está chamando de corolário aqui, é aquilo que é comum, você tem que se esforçar para fazer mais rápido. É aí que você ganha desempenho. Tá? Então, aquilo que você faz muitas vezes é onde você tem que se concentrar para acelerar. Aquilo que você faz pouco, não adianta você gastar muito tempo, muita engenharia tentando fazer aquilo muito rápido, porque no final das contas, ele não vai fazer diferença. E tem muitas coisas simples que você faz muitas vezes. Essa é a grande constatação no final. Você tem muitas tarefas simples que você faz sempre. Essas tarefas você tem que se concentrar para o seu processador fazer o mais rápido possível. É aí que ele vai ganhar desempenho, é aí que ele vai ficar rápido. Então, esse é um dos princípios das arquiteturas RISC, que eles chamam aí, né? Que é você tentar fazer a arquitetura e o conjunto de instruções mais simples para que você consiga fazer aquelas operações que são simples rodar muito rápido. Tá? Isso aparece muito nessa filosofia de projeto de arquiteturas. Tudo bem? Muito bem. Estamos terminando. Outro probleminha aqui. Você achar que o seu processador consome nada de energia se ele está idle, se ele está desocupado. Mas ele está ligado. Certo? Então, esse tempo que o processador está lá idle, né, ocioso, ele está consumindo nada de energia. Não é bem assim. Tá? Eles olharam, por exemplo, um benchmark de power desse X4 aí, e olha só. 100%, 295 watts. 50%, 246 watts. 10%, 180 watts. Que é 61% da energia máxima. A 10% da carga. Então, essa ideia de que ele parado, porém ligado, gasta nada, não é verdade. Tá certo? Outra constatação dele que as pessoas às vezes não enxergam, eles achar, eu já comentei em achar que o seu processador opera, né, a 100% o tempo todo.
Isso não é verdade e para algumas classes de aplicações está muito longe de ser verdade. Tá certo? Então ele dá um exemplo de data center do Google aqui, que a maior parte do tempo, segundo as informações que ele tem, opera entre 10% e 50% da carga. 1% do tempo ele está a 100% de CPU. Por quê? Porque são aplicações muito intensas de I/O, provavelmente. A CPU fica parada esperando os dados chegar há muito tempo. Então, o que seria bom nesse caso? Você começar a pensar em projetar processadores onde o consumo de energia seja proporcional à carga, que não é o caso da Sciopteri. Certo? Então, hoje em dia, você vê, principalmente nessa área de data center, o pessoal tentando tudo quanto é alternativa aí de arquitetura para tentar fazer a coisa mais eficiente energeticamente. Tá? Hoje em dia tem gente tentando fazer data center com ARM, que é processador de celular. Tem gente fazendo data centers com GPU, porque nas contas finais a GPU é mais eficiente energeticamente do que a CPU em muitos casos, desde que você consiga manter ela ocupada, né? Que é a parte difícil. Que mais que tem? Tem híbridos, está misturando CPU com GPU e fazendo data centers onde você tem arquitetura com as duas, e aí dividindo a carga de acordo com a característica dela para a arquitetura melhor para executá-la. Também tem híbridos de CPU com CPUs de baixo consumo, que são as normalmente usadas embarcados, também tem ideias de fazer isso. Então, tem bastante preocupação com esse ponto aqui hoje em dia. Tudo bem? Sem problemas? Então, ó, faltam 2 slides para acabar o capítulo 1. Isso significa que a aula que vem, muito provavelmente, nós teremos um exercício sobre o capítulo 1 para fazer. MIPS. Isso aqui cai naquela classe de você estar usando uma coisa que não é adequada, ao invés de usar o tempo de execução para tentar medir desempenho. E essa é uma medida que aparece bastante, que é milhões de instruções por segundo. Tá? Então, você medir milhões de instruções por segundo, você faz com que, quanto mais instruções por segundo você executa, melhor, mais rápido é a máquina. Essa é a noção que você passa. O problema é que essa medida não conta diferenças entre conjuntos de instruções entre máquinas. Então, como é que você vai comparar o MIPS de uma máquina com o MIPS de outra máquina? Não faz o menor sentido. Né? Porque são milhões de instruções por segundo, legal. Mas são conjuntos de instruções totalmente diferentes. Esse aqui pode executar mais instruções e ser mais rápido, como eu acabei de fazer um exemplo. Ou executar menos, e aí não faz sentido, tá certo? E também não leva em consideração a diferença de complexidade entre instruções, isto é, as instruções terem CPI diferente, como a gente fez um exemplo já também. Então tem que tomar muito cuidado com essa medida aqui. Num experimento bem controlado, ela pode fazer sentido, mas ela não leva em consideração, tem que ser uma coisa onde você está sempre na mesma máquina, sabe? Você não tem uma sequência de instruções muito diferentes, com classes diferentes, senão também não faz sentido. Então, para os exemplos que a gente fez, se a gente tivesse usado essa aqui, não sairia uma resposta coerente. Então, ele alerta porque essa medida de MIPS aparece por aí. Mas ela não faz, às vezes, não faz muito sentido. Então, finalizando, se você olhar o histórico, custo dividido por desempenho está cada vez melhorando. Sim. Né? O desempenho da tecnologia está levando a isso. Você tem vários níveis aí de abstração, desde o hardware até chegar na sua aplicação. E a abstração, basicamente, a ideia é esconder detalhes desnecessários que a pessoa não precisa saber no nível mais alto.
Mas é bom você saber o que tem até lá embaixo para você ter uma ideia de como a coisa funciona. A interface onde se diz que termina o hardware e começa o software é o ISA, é o conjunto de instruções que o processador sabe executar. Né? Medir tempo de execução é medir desempenho, quer dizer, para medir desempenho você precisa medir tempo de execução e não confie, não se engane com as outras medidas que às vezes parecem boas para comparar desempenho, mas no fundo não estão levando em consideração todos os aspectos necessários. E, hoje em dia, potência é um fator muito limitante, é algo que tira muita dor de cabeça de quem projeta sistema computacional. Né? E, hoje em dia, uma solução que aparece bastante é você usar paralelismo para melhorar desempenho, porque a potência está limitando a desenvolver monoprocessadores cada vez mais rápido. Certo? Dúvidas? Então era isso.